Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos neste sábado do Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o tema é Não separeis o que Deus juntou, não separeis o que Deus uniu, né? Então a gente vai ver o que é, nas entrelinhas, o que Jesus queria dizer com essa frase, né? Esse é o menor capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o menor de todos. Tem só 2 itens que são divididos em 3 e 5 subitens, mas é bem curtinho. Ele só fala da indissolubilidade do casamento e do divórcio, né? Pode separar, não pode separar, ou coisa, né? O que é que a gente acha? A gente acha o óbvio, né? Mas tudo na vida que acontece, às vezes a gente tem no início que as coisas surgem, necessidades de mudarem, de quebrarem paradigmas. Às vezes é difícil para a humanidade conseguir entender e empreender um novo recomeço naquele sentido. E eu acho que assim foi com o divórcio, né? Em alguns momentos foi fácil, em outros momentos foi difícil, em alguns povos e culturas que trabalhavam diferentes, com outros conceitos, mas que as coisas são do jeito que são, quando elas precisam ser, isso é, né? Porque tem alguma coisa acima de nós, tomando conta e dando direção à vida do planeta, que às vezes, por mais autossuficientes e arrogantes que nos achemos, temos que baixar a cabeça e dizer, bom, é assim mesmo, né? Então, a gente vai ver nessa passagem que Mateus traz de Jesus, que diz assim, que os fariseus vieram tentá-lo. Os fariseus ficavam, né, de quando em quando encontravam Jesus numa grande multidão, testando com algumas perguntas para ver se o mestre se contradizia ou contradizia a lei mosaica para poder ele ser preso, né? Então, nesse momento, é um desses casos. E eles disseram-lhe, é permitido a um homem devolver a sua mulher por qualquer motivo? Porque pela lei mosaica você poderia devolver a mulher, né? O termo é até repúdio, mas o repúdio quer dizer que você vai devolver por aí alegando um motivo. Só que o motivo podia ser, às vezes, até assim, olha, ela não cozinha muito bem. Ela gosta muito de fofocar com as amigas. Qualquer coisa era o motivo para que um homem devolvesse a mulher. Então, eles queriam ver qual era o pensamento de Jesus, já que ele andava e protegia tantas mulheres, que naquele tempo a mulher não tinha nenhuma validade, né, nenhuma qualidade que fosse, de alguma forma, valiosa para eles. Então, ele responde, não lestes que aquele que criou o homem o criou. Desculpe. Podia trazer uma aguinha, por favor. Não leste que aquele que criou o homem, os criou macho e fêmea? Achei tão interessante isso. Não lestes que aquele que criou o homem, o ser, né? Sem sexo ainda, o espírito, o homem, os criou macho e fêmea? Desde o começo, e disse, por esta razão, o homem, deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Assim, eles não serão mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, o homem não separe. Então, depois a gente vai desenvolver esses trechos, né, dessas palavras de Jesus, sobre eles não serão mais 2, mas uma só carne, né? A gente sabe que o espírito é uma individualidade, né? A gente pode se unir a uma outra individualidade e termos um casamento de ideias, de propósitos, né? De sentimentos, mas a gente não pode se tornar um. Sempre vai ter alguma diversidade entre 2 individualidades, porque a evolução, ela não dá saltos, então cada um avança num trecho da estrada que às vezes o outro ainda não está, e por isso que a gente se complementa, mas a gente não é, assim como a gente costuma dizer, né? Ah, encontrei a minha banda da laranja,
e agora eu sou uma laranja inteira. Então, a gente não é metade, a gente é um inteiro. A gente é uma laranja inteira que encontra outra laranja, se a gente quiser comparar com laranjas. São duas laranjas que caminham juntas. Mas umas vezes está mais madura, outras vezes está verdinha. Umas vezes tem umas manchinhas, a outra está, né, bem orange, assim, né? Então, nunca somos iguaizinhos, né? Bom isso. Já pensou se fosse, ia ser muito chato. Mas a gente vai ver essas coisas. Mas então, por que Moisés ordenou que se desse à mulher a carta de separação e a devolvesse? Perguntam eles. E Jesus diz, é por causa da dureza do vosso coração. Mas não era assim no início. Que início, né? Que não era assim. Que não éramos duros de coração, né? Quer dizer, Jesus não diz que o homem está errado, o marido está errado, ou a mulher está errada, por isso separam-se. Mas por causa da dureza do coração. Ai, não entra não. Tá vendo? Isso não é tão green como deveria. Toma. Não dá não, que vai derrubar, eu acho. Eu não confio, não. Eu posso, às vezes, me empolgar, sabe? Sei lá, né? É. Não é? Mas ele fala da dureza. O que é que torna duro o nosso coração? É a incompreensão, né? Às vezes somos impacientes. Isso faz duro o coração. Às vezes somos muito preconceituosos, então não admitimos determinadas mudanças. Isso torna o nosso coração duro. Então, quando a gente diz que a pessoa tem um coração maleável, normalmente são pessoas que mudam de ideia se a coisa que o outro traz realmente for boa. Um coração mais paciente, um coração mais compreensivo, né? Então, isso é um coração mais molinho. E o endurecido, o enrijecido, seria esse coração? Não, é assim porque é. Eu penso assim porque é. Que não muda, né? Que a gente diz que a cabeça é dura, mas o coração também, né? Então, não era assim no início, né? Então, é por causa da dureza do coração. Então, no início não era assim. Então, houve algum momento na nossa existência que nós não tínhamos esse coração duro. Mas se a gente evolui, no início, devíamos ser menos evoluídos em algum aspecto. E quando evoluímos, o coração ficou mais duro, né? A gente vai ver. E ele lhes disse que todo aquele que devolve a sua mulher, se não for por causa de adultério, porque tinha a lei desde os deuteronômicos, que podia devolver por qualquer motivo. Ah, deixa a pizza queimar, manda ela embora, entendeu? Mas aí ele já coloca, né, se não for caso de adultério, que foi assim que Moisés já, né, determinou, e desposa uma outra, ele comete adultério. E aquele que desposa aquela que foi devolvida também comete adultério. Então Moisés fechava um pouco, que era para as pessoas pensarem duas vezes antes de dispensarem a sua mulher só porque queimou a pizza. Então, como tinha esse problema, né? Então, se for um caso de adultério, que era o caso mais grave da época, aí sim. Mas aí também o cara não pode, porque antes era assim, eles devolviam a mulher porque queimou a pizza. Mas depois se ficava com saudade dela. Aí ia lá, pegava ela de volta, né? Ou vinha outra e podia casar com ela. Aí, para não ficar essa coisa, e a mulher joguete na mão do homem, por causa da cultura, então fechou-se no adultério, mas também ele não podia voltar para a mesma não podia casar com outra, e fechou. E aquele que adulterou não pode pegar, sabe, com quem traiu, fechou um pouco o cerco para dificultar, né? Então, vamos ver o que é que Kardec traz no primeiro item, nessa explicação. Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Então, para Jesus, o que Jesus queria nos explicar é que duas pessoas, quando se unem para um propósito juntos, elas precisam ter perspectivas iguais, vontades de realizar coisas em conjunto. Porque se eu quero uma coisa, meu parceiro quer outra, eu quero ir para os Estados Unidos. Ah, não, eu vou para o Egito. Então, não, mas não tem problema, né? Agora eu vi um casal que me disse assim, eu vou ficar no Brasil e o meu marido vai ficar aqui.
Aí eu disse, por quê? Ah, não, porque eu quero resolver algumas coisas com a minha família no Brasil. E acho que devo fazer isso. Mas meu marido não quer ir, porque não suporta a vida do Brasil e tudo. Aí eu disse, sim, mas as pessoas precisam que você esteja lá para resolver isso. Não pode ser pelo WhatsApp, pelo FaceTime, pelo... Ah, mas eu também quero estar. E o que é que tem a gente ficar 2 anos separados? Se a gente se ama mesmo, né? Ele já tem quase 30 anos de casado, né? Mas assim, só se for muito necessário. Porque senão, por que perder esse tempo de estarem juntos, vivendo a relação e construindo outras coisas e, sabe? A sua família é essa agora, né, que você originou. Mas está ali o impasse, ela está para resolver isso. Mas é esse negócio. Nós somos uma empresa, quando a gente monta uma empresa, a sociedade tem que ficar mais ou menos coadunando com o mesmo sentido. Olha, a gente vai fabricar panela. Não pode chegar no meio do caminho e dizer, olha, não, agora eu vou criar carros, vou construir carros. Olha, mas não comporta aqui. Sim, então você fica aí, eu vou... Sabe? Então, esse, agora somos 2 em um só, é o objetivo, são os propósitos, né? Que tem que estar de acordo. Então, no casamento, o que é de ordem divina são as uniões de almas ligadas pelo amor, diz Kardec. Qual é a lei maior de Deus? Porque estamos na encarnação por um motivo único, para aprender a amar. É fácil aprender a amar e ser bom. 2 coisas que deveriam ser aprendidas assim. Agora, para que eternidade para a gente entender isso? O que é que envolve isso? Essas 2 coisas, a bondade e o amor, que nos deixa assim, presos, né? Nessas encarnações, vivendo experiências para aprender isso. Então, quando as uniões elas têm por base o amor, então está tudo certo. Vai sempre, mesmo que haja qualquer adversidade na caminhada, os 2 sócios vão saber reestruturar, rerouting as rotas e vão conseguir retomar o propósito final, né? Mas quando o amor é pouco, né? É pouco amor, ou então o amor não está bem sedimentado em amizade, em respeito, em várias coisas que envolvem o sentimento do amor, a gente ainda não consegue viver um amor completo como ele deve ser, incondicional, como Jesus já vivia conosco, nos mostrando. Um amor que não importa o que o outro é, faça, cometa, ainda assim você o ama, mesmo que você tenha que colocá-lo de castigo, mesmo que você tenha que se afastar dele, ainda assim é por amor, né? Então, é por causa da dureza do vosso coração, mas não era assim no início. Então, as leis de Deus, elas são imutáveis, elas são as mesmas em todos os tempos e lugares. As leis humanas, elas modificam-se segundo o tempo e o lugar. A lei civil tem por finalidade regular interesses sociais, e estes variam segundo os costumes, diz Kardec. Então, essas uniões, essas relações que geram uniões, elas estão sempre baseadas nas leis de Deus, e a lei de amor é uma delas. Então, quando temos a dureza do coração, é quando causa impedimentos para que a relação floresça, né, frutifique. Mas não era assim no início, porque no início nós éramos mais ingênuos, nós éramos menos intelectualizados. O homem, no seu início, os valores dele eram os valores de aquecer porque está frio. A minha prole está com frio, eu vou construir fogo, eu vou caçar, vou trazer peles de animais para poder ninguém morrer de frio. Então, os valores eram de proteção, de cuidados, de matar a fome, de ver que o outro cresce, ensinar ele a andar, ele a caçar, ele a sobreviver. Então, não havia a intelectualidade muito poluída. Não tínhamos os meios, né, de vida que nos levasse a querer ter mais coisas porque aquele outro adquiriu isso ou aquilo. Não tinha, era tudo muito simples. Você ia na árvore para pegar comida, você caçava com as pessoas para ter o alimento. Então, a vida era mais simples. E as pessoas que eram pobres, elas se conformavam, a maioria delas, porque eram pobres. Elas não queriam matar o rei porque o rei é rico. Então, aqueles que vinham deturpar,
deturpar a paz da comunidade, atingiu a muito poucas pessoas, né? Então, quando a gente fala no divórcio, a gente fica pensando que, pelo menos no Brasil, antes do divórcio, quando começou o desquite, era um problema falar-se da pessoa que era desquitada, né? Sempre era a mulher, o homem não, o homem ninguém nem falava nada, como sempre. Mas a mulher, olha, não ande com fulana, que fulana, a mãe é desquitada. Não pode trazer aquela pessoa em casa porque ela é desquitada, eu sou amiga do marido dela. Então, era uma confusão, né? Mas isso vai mudando. E é assim como a pílula e qualquer outra mudança, né, que é uma quebra de paradigmas, às vezes a sociedade demora de se estruturar e entrar naquele ritmo. Mas era um mal necessário? Sim, talvez sim, porque é melhor as pessoas viverem separadas do que viverem juntas, se perturbando mutuamente, ou se ferindo, ou até se matando, né? Então, o divórcio, desde aquele tempo, a gente pode pensar que era um mal necessário, apesar da lei de amor, né? E a gente vê pessoas que apelam para o divórcio e, mesmo assim, depois continuam amigos, criando os filhos, né, juntos, e, às vezes, constroem outras famílias, e aquelas famílias se agregam à família nova e viram uma grande família. Então, é para isso que nós estamos caminhando, para a compreensão de que nós somos todos irmãos, vivendo cada encarnação com uma sociedade pequena, que seria a família, a sociedade maior, que é a comunidade, outras maiores, e a grande humanidade. Então, nós precisamos refletir para a sociedade aquilo que nós queremos melhorar nela. Então, às vezes, a gente critica a corrupção, a gente critica a violência, mas em casa a gente não contém a nossa pequena missão naquele grupinho, a gente não estrutura aquele grupinho para aquele grupinho fazer a diferença na sociedade. Então, se você aceita de seu filho pequenas corrupções, trazer brinquedo da escola e, não devolve não, o menino gostou tanto, fulano, deixa aí para ele. Não precisa devolver não, filho. Aí, aquele ladrãozinho do passado acende uma luz. Ele veio para uma nova vida para melhorar as más tendências. Então, a gente tem que ser positivo, né? Como Jesus dizia, que sua palavra seja sim, sim, não, não. Então, não é criticar fora e permitir dentro. Então, fazer daquela comunidade que a gente agregou ali o melhor que puder. Não é fazer a mais perfeita, porque não vamos conseguir. Porque sabemos que não conseguimos nem com nós mesmos, numa vida, ficar perfeitos, né? Cada um olha para si e sabe suas más tendências, sabe suas fragilidades, suas fraquezas, cada um sabe. Então, se eu não consigo ser perfeita, eu não vou conseguir que o outro seja. Mas a gente pode tentar que sejamos todos o melhor que pudermos, o melhor, sem desistir, né? Principalmente filhos, né? Não vamos desistir dos filhos, porque o marido e a mulher, eles podem se separar, porque são dois adultos, e cada um seguir sua vida. Mas aquelas pessoas menores, aqueles espíritos milenares, às vezes mais velhos do que nós, mas que estão sobre a nossa responsabilidade nessa vida, cabe a nós, nesse momento, tomar a responsabilidade dessas vidas e fazer o melhor que pudermos. Se o parceiro não pode participar, não tem condições de participar neste projeto de melhoria, a empresa vai sem ele. Ele vai influenciar bem pouco, mas não precisa ser um inimigo, a não ser que haja muita necessidade. Tem pessoas que você não quer ser inimigo, não, mas a pessoa quer. O outro quer. Você gostaria até de ainda exercer alguma influência naquela pessoa que você está se separando de corpos, né? Porque de almas não dá para separar. A gente está plugado. Então, você queria exercer alguma influência, mas a pessoa não quer. E quando um não quer, dois não brigam. A gente não vai brigar ou impor uma verdade, uma coisa que ache boa, para uma pessoa que ainda não quer. Ainda. Não quer temporariamente, né? Mas um dia vai querer. Então, o que é que a gente pode fazer nessa situação? Vamos o quê? Passar a odiar a pessoa? Não, é ficar distante, de uma forma segura, distante, porém orando.
Né? A oração é uma força, a gente estava estudando nesse instante sobre isso, em bases em livros de Joana, que é uma força que a gente não tem ideia. Essa conversa entre o ser e o Pai, o Filho e o Pai, nós e Deus, é uma coisa maravilhosa, porque melhora a imunidade, cura câncer. Né? A gente estava com uma lista de coisas que hoje já são provadas que a oração fazem, né? Oração, passe, todas essas terapias assim, que você não ingere nada, mas está tudo em você, lá dentro, e com o Pai. Então, quando você eleva seu pensamento, a gente até deu exemplos, porque, às vezes, a pessoa não crê em Deus, né? Mas pode, de repente, crer na força energética do sol, ou até na força energética do chuchu, qualquer coisa que a pessoa acredite que tem uma força. Né? Às vezes a pessoa adora chuchu, que é aquela coisa me aguarda, mas aquela coisa aguarda, se eu boto na minha mente que dali daquela árvore, árvore não, como é o chuchu, parreira, né? Aquelas coisas, que daquela parreira ali sai uma força divina, maravilhosa, vai sair para mim. A minha mente é capaz de fazer isso. Então, não importa a crença ou a não crença em nada. Olha, o nada tem uma energia que vocês não imaginam. Para que vocês querem crer em alguma coisa? Creem no nada. Para ele vai sair. Então, a gente tem de onde tirar essa energia. Então, eu sou energia, buscando numa fonte de energia forças, através de uma prece, através de dizer assim, puxa, eu estou fraco, eu preciso de luz, eu preciso de força. E fechar os olhos e sentir que aquilo está vindo, né? Mas, às vezes, a gente coloca muito empenho quando diz assim, olha, eu quero comprar aquela casa. Pelo amor de Deus. Né? E reza 10 Pai Nossos, e pede, se dana com Deus, e ainda não saiu aquele carro. Mas Deus atende também esses propósitos, caso eles realmente vá nos fazer bem. Mas se aquela casa imaginária, né, que você criou, o desejo de ter, não for a pertinente para seu planejamento reencarnatório, aquilo vai bagunçar a sua vida, de repente você vai ver, olha, tem um apartamento caindo nos pedaços ali, bem baratinho, de fundo, que dá o fundo para o cemitério, e você diz assim, mas veja só isso é que eu posso ter. Mas não sabe, a gente tem que dizer assim, meu Deus, está tudo certo. Está tudo certo. Se hoje é isso que eu devo ter, devo. Porque o que eu posso, não. Amanhã você pode poder ter outras coisas, se for só a parte financeira. Mas, às vezes, Deus é tão bom que Ele coloca a gente num momento que a gente só pode pouco mesmo, que deseja muito, quer que o muito caia do céu, e vem aquele apartamentinho de fundo, dando para o cemitério, que vai ser uma realização, é dali que você vai dar o salto quântico para outras coisas. Então, a gente tem sempre que agradecer, sempre. Ah, mas está doendo, eu estou doente, está doendo? Claro, é um sofrimento, Emmanuel diz assim, ó, puxa, diga assim, eu estou passando por um sofrimento reparador. Esse sofrimento não está acabando comigo. Esse sofrimento está me deixando forte para o que vem depois. Então, isso é a prece. Preces são conversas reais com Deus. Não é aquela coisa, ai, meu Deus, vou rezar 3 Pai Nossos. Depois do 3º é que eu peço. Como se você estivesse barganhando com alguém que não te conhece a fundo. Então, Deus deve dar risada da gente também, muitas vezes, né? Então, a posição espírita ante o divórcio, ela está plenamente estabelecida nas 2 obras mais conhecidas da codificação, que é o Livro dos Espíritos e o Evangelho. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, se a indissolubilidade do casamento pertence à lei de Deus ou se é apenas uma lei humana. Uma lei criada pelos homens, mas que Deus não teve nada a ver e que o homem foi que se meteu a fazer. E eles respondem, a indissolubilidade do casamento é uma lei humana, muito contrária à lei natural. Vai de encontro à lei natural, por quê? Porque a lei natural seria a lei de amor, né? Já o Evangelho diz o seguinte, o divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que já está separado de fato. É aplicada nos casos em que a lei de Deus não foi considerada.
Então, a lei natural é a lei de amor. Mas eu não consigo viver sob o jugo dessa lei se eu continuar com fulano, porque eu não amo e vou acabar matando ele, ou ele me matando. Então, é melhor o quê? Separar, porque nós já estamos separados. Nós não nos amamos. Se a lei é de amor, quando a gente ama, estamos juntos. Mas quando a gente não se ama, a gente fica um pouquinho distante, né? Então, é por causa da dureza do vosso coração, pois não era assim no início. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho. Então, quando começamos a deixar que o egoísmo e o orgulho criasse, né, casa, ampliasse o nosso coração para o julgamento, a dureza, o preconceito, o não amor, os interesses sociais, então isso fez com que afastássemos da lei de amor. Mas aí a gente tem que pensar assim, aqui ele diz, né, que é apenas uma lei humana por isso, apenas uma lei humana. Mas, como nós estamos sob a égide da lei de Deus, e temos várias encarnações para nos adaptarmos a isso e vivermos essa lei, a gente vai viver de qualquer jeito, não porque a gente vai sofrer. A gente vai viver sobre a lei de Deus porque ela está na nossa consciência. Quando fomos criados por Deus, Ele já nos fez conscientes que estamos sobre a égide dessas leis. Para a gente ser feliz, a gente tem que viver sobre a égide dessas leis. E as leis de Deus, elas não modificam de acordo com isso ou aquilo, como são as leis dos homens. Então, quando a gente vai vivendo sob a lei de Deus, a gente está indo assim, de carreirinha para frente. Quando começa a doer alguma coisa, a gente saiu fora da lei de Deus. É o Wi-Fi, entendeu? Então, quando a gente está, né, sem pauzinho, a gente corre para um lugar. Cadê? Ai, é aqui que eu tenho que ficar. Assim a lei de Deus. Está doendo. Ai, meu Deus, o que é que eu estou fazendo, pensando, agindo, contra quem, contra mim? O que é que está? Aí a gente tem que fazer um balanço da vida. O que é que eu estou, para onde eu estou me movendo, que está vindo essa dor, né? Então, Emmanuel diz também que a dor é apenas um sinal que a gente tem para dizer assim, puxa, alguma coisa eu estou fazendo de errado. Alguma coisa eu saí da linha do Wi-Fi de Deus. Então, aí a gente retrata-se, né, a favor da lei. Então, vem aquela dor no ombro, aquele negócio, que aí a gente se apruma, vai para algum lugar repensar a vida, quebra o pé, o carro quebra, perde o emprego. Tudo que a gente pensa que é ruim é um sinalzinho da vida para que a gente refaça. Então, egoísmo e orgulho são as chagas. É isso que perturba a nossa caminhada e nos faz ficar em sofrimento, né? Nesse livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel fala, nesse capítulo, que o noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor, né? Quem ama não mata, a gente costuma dizer. Mas quantas pessoas matam por causa do amor? Eu matei minha ex-mulher porque ela não queria voltar para mim. Se ela não for minha, ela não vai ser de ninguém, mas eu amo minha mulher, né? Então, não é amor. Entretanto, só o egoísmo, traduzindo apego da alma ao bem próprio, é que patrocina esses golpes da delinquência, enganos da posse, né? Os erros da impulsividade, os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. Aí estão aquelas brigas familiares por causa de uma herança. As pessoas deixam de se amar e se respeitar por causa de um dinheiro que vão ganhar, que o dono do dinheiro já desencarnou, deixou pensando que ia ajudar, e vira uma discórdia, porque ali acende a luz da ganância do passado. Então, o dinheiro pode ser até bem pouquinho, que você pensa assim, mas por que estão brigando tanto? É tão pouquinho dinheiro, mas acendeu a luz da briga, do ciúme, da vingança. Então, aquelas pessoas não se enxergam mais como os irmãos que se gostavam. Enxergam os inimigos do passado. E aí um quer vencer o outro, né? E aí, infelizmente, fica uma encarnação bem capenga, né? Então, esse apego da alma ao bem próprio. Se eu só penso em mim, eu estou vivendo um auto-amor doente,
que é fruto do egoísmo, né? Nesse livro, Leis de Amor, também é um livrinho de bolso. Emmanuel tem esses livrinhos pequenos assim, que são uma sumidade, né? Emmanuel fala assim, que no capítulo 7, na pergunta 7, ele diz assim, o que é que nós precisamos para vencer na luta doméstica, né? Naqueles embates entre casais. Ele diz assim, que nós devemos nos revestir de paciência, de amor, de compreensão, de devotamento, de bom ânimo e humildade. No mundo, o lar é a primeira escola da reabilitação e do reajuste. Então, no mundo, casar e construir uma família não é porque, ai, meu Deus, agora eu vou viver a felicidade. Vai se quiser, mas, claro, quando a gente entra numa escola que vai se reabilitar e se reajustar, puxa, eu antes não andava. Agora eu estou numa escola que eu faço fisioterapia, eu estou andando. Não é legal? É. Né? Então, é para isso que o casamento vale. Porque não estão unindo duas bandas de qualquer frutinha, não. São dois indivíduos completamente diferentes, que tiveram vidas, às vezes, diferentes, né? Unem também, casamentos têm, a gente vai ver que unem pessoas afins, pessoas que têm mais afinidade, mas, às vezes, são pessoas bem diferentes. E, às vezes, o casal é bem afim, mas os filhos dá pá virada. Então, eles unem-se em favor da criação daqueles indivíduos. Então, o casamento não é essa coisa toda que a gente constrói, né, iludindo-se quando é adolescente, aquele sonho. Não. O príncipe vai vir, a minha família vai ser a cara da margarina, daquela família da margarina, todo mundo, né, sorrindo, que nada. Ali, minha filha, era só margarina. Tanto que aquela propaganda saiu logo, mas ficou, todo mundo gravou. No capítulo 4 desse mesmo livro, ele diz assim, como interpretar as contrariedades domésticas dentro do lar? Como a gente interpreta isso? Ele diz assim, que o casal aguarda o casamento embalados na melodia do sonho. E realmente, né, aquela época do namoro, tudo são rosas, né? Você é lindo, você também, amor, 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 é aquela coisa, né? Não vivo sem o amor. Com a convivência, porém, surgem as obrigações decorrentes do pretérito, ou seja, aqueles dois espíritos que se uniram, eles tinham criado entre eles problemas que agora, como um casal que descobriu que se ama, né, no início do casamento, vão descobrir os problemas que os uniram para, dali, por se amarem, se ajustarem e realmente se amarem de verdade, saírem daquela vida livres daquelas amarras do passado. Porque teve uma moça uma vez que me disse que ela estava cuidando do marido dela já de câncer, porque ela queria se livrar dele. Ela disse, olha, eu aguentei esse homem a vida inteira. Realmente, ele era do Exército Brasileiro, lá aposentado, e quando chegou... Ela sofreu lá, quando veio para cá, sofreu muito com ele era muito intransigente, desrespeitoso, e as netas aqui foi que deram assim, uma vida a ela. Então, uma tinha uma loja, ela ia trabalhar na loja, ficava um pouquinho longe dele, né? Mas ela dizia assim, que eu dizia assim, mas Terezinha, larga esse velhinho, olha, ele tem dinheiro, ele pode ficar bem por ele mesmo, ele não gosta assim muito de você. Então ele vai ficar bem, ou com uma filha, ou com, sabe, ele não vai ficar só. Mas ela disse, não, eu tenho que aguentar ele agora para poder, na próxima encarnação, eu me livrar dele. Né? Aí tem uma passagem que Emmanuel fala sobre isso, ou Chico fala sobre isso, que ele diz que chegou uma senhora dizendo assim, uma coisa semelhante. E ele disse assim a ela, olha, você nesta encarnação veio aguentar o seu marido. Na próxima, você vai vir para amar o seu marido. Então, vocês vão vir juntinhos de novo. Mas sempre vai ser com aquele objetivo de amar. E enquanto você não amar o seu marido, você vai vir juntinho com ele, tá? Entendeu? Então, não adianta, às vezes, a gente se livrar do indivíduo, né? Então, a gente precisa ver. E esse rapaz, esse senhor, foi diferente, porque no final da vida, ele ficou com câncer e tudo, e ela cuidou devotadamente a ele. Mas ela era espírita, né?
E quando ele, antes de desencarnar, ele pede perdão a ela por todo o maltrato da vida inteira, que ela sempre foi um anjo, e elogiou e tudo antes de morrer. Então, para ela, quando ele foi, ela já liberou ele, assim, com o coração. Podia não estar amando como a gente ama um irmão muito querido, porque não é o homem, é o irmão. Mas ela já foi, assim, grata pela vida ter dado a oportunidade dele reconhecer isso. Aí ela disse, será que eu ainda vou precisar vir com ele? Eu disse, às vezes vem, mas às vezes vem com um marido mais amoroso e um filho que gosta muito de você. Que tal? Vem como filho, não precisa vir como parceiro, porque às vezes o parceiro, você precisa de alguém, né, que lhe dê mais um suporte. Eu digo, ele está meio fraquinho para na próxima vida, né? Vamos pedir a Deus aí para vir como filhinho. Já bote na lista dos filhinhos, né? Outra pergunta desse livro é qual a função essencial do lar e da família? Emmanuel diz que é nele que nós encontramos os estímulos ao trabalho, as alegrias que nos alentam e as dores que nos corrigem. Então, até as dores no casamento, elas são para corrigir. Corrigir, você se transformar e não ser pior, entendeu? Então, a gente tem que entender os entraves, às vezes, de uma relação. Mesmo quando separa, e separou, você tem que buscar estar renovado por todo aquele processo de sofrimento que você viveu. Senão não valeu. Tem que fazer de novo a lição. Então, a gente precisa disso. Então, às vezes, a gente vai culpando, sabe? Ou se culpando. Então, a gente cai em processos que não alentam, não fazem crescer, né? Então, a gente tem que saber viver nisso. Como é encarado o divórcio nos planos superiores? Eles perguntam. E Emmanuel diz, há casos em que o divórcio funciona como medida lamentável, né? Mas será sempre uma reparação adiada e só o perdão incondicional apaga as ofensas. Apenas o bem extingue o mal. Então, vai sempre ser uma reparação que foi adiada. Não conseguimos ficar juntos nessa encarnação, foi impossível, mas em outra que as duas pessoas estejam mais fortalecidas, podem tentar de novo, porque alguma coisa ali pode ter para haver um reajuste. E, às vezes, são pessoas que a gente se conecta pela ilusão da própria vida. Às vezes, é um acidente de percurso no caminho, que a gente, às vezes, se une a uma pessoa e ali não está fadado a morrer, porque realmente não era para ser. Então, aquelas separações, graças a Deus, ocorrem, que é para as pessoas se renovarem e seguirem seus caminhos, né? Mas eu fui buscar aqui em Martins Peralva, nesse livro Estudando a Mediunidade, ele traz esses tipos de casamento que nós temos, né, na sociedade, tipos de casamento. Acidentais, sacrificiais, provacionais, afins e transcendentes, né? Ele traz de uma forma didática para a gente entender mais ou menos como é a convivência. Então, ele diz que os acidentais são os casamentos que não foram programados no mundo espiritual. Esses, né, que o divórcio, às vezes, é necessário. Eles obedecem apenas à afeição física. Quer dizer, o outro é atraído pelo corpício, pelas pernas bonitas do rapaz, entendeu? Mas, na realidade, é só isso. Sem raízes na afetividade sincera. Estes casamentos geram futuros encontros provacionais noutras encarnações. Porque, às vezes, num carnaval, aquela atração por causa da bebida e do corpício e daquela coisa e da onda, você pode ali, a pessoa engravidar naquele dia, e aí já gera um reencontro que não precisaria ter, já provacional, porque ali já gerou uma pessoa, já entrou um terceiro na jogada. Às vezes, aquela pessoa por quem você foi atraído se apaixonou, e você não. E aí você, depois do carnaval, quarta-feira de cinza, cadê? A mocinha liga, ou o rapazinho liga, e você já até desconectou, já trocou de telefone, né? E aquela pessoa morre de amores. Puxa, fulano disse que me amava, que foi a pessoa que ele encontrou, que ele mais... Sabe? Então, às vezes, a gente faz promessas, né? Hoje em dia tem a tal da ficância, né?
que é um sistema bom de reconhecimento antes do casamento, porque antigamente não. Casou, olhou, já está prometido. Não, mãe, mas eu só falei oi para ele. Não, olhou meio assim, né? Vamos ver. Fora quando as famílias se conheciam, entendeu? Então, às vezes, as pessoas iam para os casamentos sem muito conhecimento de uma das outras. Então, gerava também esses casamentos acidentais. Tem os sacrificiais, que são aqueles que se caracterizam por uma grande diferença evolutiva entre o casal. Um espírito de mais alta envergadura que casa com outro menos adiantado para ajudá-lo em seu progresso espiritual. Então, pessoas que tomam outra em casamento por uma afeição, mas que não é uma paixão, né, Katrina, nem é um amor profundo. Mas, mesmo assim, levam adiante e ajudam aquela pessoa no seu crescimento intelectual ou moral, né, o que haja necessidade. Os provacionais são aquelas uniões entre almas que são mutuamente comprometidas. Elas estão juntas para se pacificarem as suas consciências ante os equívocos cometidos no passado e desenvolverem os valores da paciência, da tolerância e da resignação. São os casamentos mais comuns, né? Somos atrelados às pessoas e depois, às vezes, pelo casamento, a gente se une para poder viver e se ajustar, marido, mulher e, às vezes, filhos, né? Se ajustarem naquele conjunto. E essas são a maioria, né, dos casamentos. A gente vê, por exemplo, no livro de André Luiz, a mãe de André Luiz, muito mais evoluída, né, do que ele, que viveu um casamento com um homem de pouca evolução moral, que subjugou duas mocinhas a uma vida de amante. Depois desencarnaram, então essas meninas estavam no umbral perseguindo ele, né, e ela, como um espírito evoluído que era, resolve reencarnar com ele, ter essas moças como filhas e ajudar a ele a regenerar esses espíritos para que eles pudessem se libertar. Então, é um espírito evoluído que vai, né, viver uma vida de provações com outra pessoa, mas com o intuito de fazer o sacrifício para poder corrigir 3 espíritos. Então, ela não está só ajudando a ele, ela está ajudando na libertação de 3 espíritos, né? E os afins, que são a maioria aqui de nós que somos aqui do centro, né? Quem é casado aqui no centro, todo mundo tem esse casamento afim, são almas esclarecidas. Há uma verdadeira afeição entre o casal. Geralmente, eles sobrevivem à morte do corpo e mantêm-se em encarnações diversas. Então, a gente pode viajar por esses tipos de casamentos, numa mesma encarnação, ele ir melhorando. Entendeu? Não tem, às vezes, que ser... Às vezes, você fica com uma pessoa por um motivo, e aí, quando você vê, nasce o amor, e aí, quando você vê, a aprovação vem, porque aí, você, numa mesma vida, você se estrutura com aquele espírito. Pode acontecer também. E os transcendentais são aqueles casamentos afins entre almas enobrecidas que juntas vão dedicar-se a obras de grande valor para a humanidade. Então, tem vários casais, o casal Curie, né, que foi dedicar-se a trabalhar na medicina, também aquele Albert Schweitzer, né, aquele alemão, ele foi com a esposa para a África, dedicar-se a fundar um hospital e trabalhar pelas pessoas necessitadas da África. Então, vários casais se unem, e os filhos de Albert Schweitzer nasceram na África. Então, alguns ficaram lá com eles, outros voltaram para a Europa. Então, a família se constitui dessa maneira, porque o casal se uniu para um bem maior, né, para uma construção de alguma obra maior, e não deixa de viver o casamento, a maternidade, a paternidade, né? Mas são os transcendentais, porque eles não vão ter os problemas básicos da vida de um casal, eles já superaram isso. Então, eles já combinam no mundo espiritual de se encontrarem para darem início a alguma coisa, né, que é para gerar benefício para muita gente. Então, tem algumas ginásticas que a gente pode fazer para combater os maus hábitos que destroem
a relação. A gente precisa exercitar todos os dias quando a gente identifica alguma coisa. Quando a gente deixa assuntos por discutir, né? Às vezes começa... A gente só pode deixar o assunto por discutir se for ficando um clima que não cabe à discussão. Aí alguém tem que parar, né? E dizer, olha, fulano, agora me deu uma dor de barriga, qualquer coisa. Eu preciso dormir, eu preciso ir ao banheiro, eu preciso... Sabe? Qualquer coisa, mas um tem que parar, porque senão, às vezes, quando naquela empolgação de discussão, são outras mentes doentes que se unem àquela energia e querendo que aquilo pegue fogo, e, às vezes, muitas tragédias acontecem devido a isso. Então, se está indiscutível, é melhor não discutir, né? Mentir, né? Quando uma relação começa baseada em mentira, né? Então, isso também é perigoso. É querer agradar sempre. Você nunca tem um desejo próprio. Você nunca diz, não, amor, agora não, estou tão cansada, faz para mim. Né? Isso é da intimidade. Quem é íntimo faz isso. Né? Quando a gente não tem intimidade, é aquela visita que chega, né? Aí você está assim, não, eu estou, não, sente aí, que eu estava lhe esperando. Para mim, você está morta de cansada, cheia de coisa para fazer. Aí você conta essa mentirinha branca. Mas, para alguém que você tem intimidade, você tem que dizer, olha, o que você fez eu não gostei. Olha, não faça mais assim, não. Toda vez que você faz isso, você me magoa. Toda vez que você age assim, ou que você fala assim, eu me sinto mal, entendeu? Então, tem que ter essa conversa. Porque a base de um relacionamento dar certo é a amizade que se tem. E quando a gente é amigo, a gente tem mais intimidade. Tanto que a gente termina menos amizades do que casamentos. Por quê? A gente tem mais amizade com o amigo. Né? Então, aquele que está com você, aquele amigo que mora com você, que dorme com você, que tem um empreendimento familiar com você, que são filhos, gato, cachorro, papagaio, contas, divide tudo com você, teria que ser o seu best friend. Teria que ser aquela pessoa que ele conhece por inteiro. Olha, se fulano virou assim é porque... Ai, meu Deus, o que é que eu fiz? Ai, eu devo ter dito aquilo. Sabe? A gente se conhece pelo jeito de olhar, pelo jeito de passar, de andar, os toques, né? Então, isso é que faz um casal se dar bem. Mas se a coisa fica meio camuflada, ai, meu Deus, a pessoa tem mulheres que se sentem incasáveis, né? Não, porque ninguém vai gostar de mim. Porque eu sou assim. Porque eu sou assado. Então, quando encontra um príncipe encantado, mesmo sendo um sapo, a pessoa começa a tratar aquele sapo como um príncipe, e não tem jeito de um príncipe, de um sapo virar príncipe, só na historinha. Não tem. Um sapo é um sapo. Para ele virar príncipe, ele tem que querer virar. Não é você que vai fazer com que ele vire, entendeu? Ele tem que decidir virar príncipe. Então, não tem jeito da gente ser para o outro um capacho, porque aquilo não vai melhorar a relação. Pelo contrário, é ser sincero, inteiro, reclamar de algumas coisas com amor, porque o outro vai dizer, puxa, se fulano falou isso comigo, eu realmente pisei na bola. A pessoa confia. Então, a relação se baseia em amizade, em confiança, em respeito, e aí o resto todo flui, né? Ser inflexível, às vezes, né? Isso também machuca, né? Tem que ser do seu jeito, porque botou assim, né? Às vezes tem mulheres muito assim, menos do que homens, que tem aquelas manias de arrumação, né? Não pode tirar isso do lugar, se levantar e sentar na cama. Não sente, sabe? Não come essa sobremesa, é para fulana que vem aqui. Isso é a pior coisa. Guardar o melhor para quem vem lhe visitar. O melhor é da família. Coma junto. Olha, fulana, eu fiz logo 2, porque eu sei que você é guloso. Eu quero que a fulana chegue aqui e também encontre, porque é uma grande amiga que vem. Então, eu fiz logo 2. Ou então vai ficar partida e eu vou dizer, querer, né, comeu. Haja com naturalidade, não tem que guardar a melhor cadeira, o melhor... Nada de melhor, porque daqui a pouco morre. Quem vai sentar lá é a outra. Né? Então, não tem nada material que possa deter a nossa capacidade de amar, porque senão tudo vai travando, vai diminuindo, né? Criticar excessivamente, às vezes, né? É um traste, o que é que eu vou fazer? Né? Vou ajeitar, vou ver se dá jeito nisso, mas não vai ficar o tempo todo. Mas, fulano, você também não acerta uma, né? Olha, não, consertar o que pode consertar,
né? Às vezes a pessoa fala errado, às vezes a gente não sabe fazer uma conta de cabeça, o outro sabe, um é melhor no computador do que o outro, e o que é que tem? Né? Então, não finja, né? E nem critique, né? Pelo contrário, elogie. Pode estar o feijão queimado, mas diga, puxa, amor, hoje você acertou no sal. Sabe? Jogue fora sem ela ver. Mas assim, elogie as coisas que o marido... São poucas coisas que eles ajudam, não tem problema. Mas quando fizer qualquer coisinha, sabe? Enche a bola, que é para poder... Depois, fulano, agora só você que sabe limpar essa geladeira. Depois que você limpou, eu não consegui mais, mesmo que ele fez uma porcaria. Mas aí você vai dizendo, hoje não esqueça, viu, de passar o pano ali. Hoje, aí você vai instruindo o cidadão. Eu sempre gosto de falar dos homens, porque eu sou mulher, entendeu? Então, eu falo mais dos homens, porque os homens já são tudo de bom. Né? O que seriam deles sem nós, mas o que seria de nós sem eles. Mas não é por isso que a gente vai ficar elogiando demais, não, porque já viu, né? Passar pouco tempo a dois, né? Vamos melhorar a qualidade do tempo que pode passar junto, né? Idealizar excessivamente, né? Tem pessoas que vivem sonhando. Nada está bom que eu tenho. Eu queria tanto. Se fosse assim, a gente ia melhorar. Se não fosse assim, se a gente estivesse dentro de um carro bom, eu queria ver se a gente ia brigar assim. Não, ia brigar se estapeando para pagar, era mais uma, né? Vixe, era que eu repeti aqui, repetia. Isso é porque eu não apago. Então, quando a lei do amor ela é tão poderosa, porque ela é em nós de uma forma tão definitiva que a gente só vai estar ficando completo e evoluindo de uma forma mais dinâmica quando a gente conceber a ideia de que precisa aprender a amar. Mas nos pequenos detalhes da vida, né? Deixar de ter aquele enrijecimento de raiva, de culpa, de qualquer coisa negativa e passar a botar no lugar alguma coisa em termos de compreensão, de não julgamento, de não preconceito. Quando a gente cortar essas ideias doentes do nosso mundo íntimo, aí o amor que já está lá começa a ter espaço. Então, naquela passagem de Jesus, ele diz, né, que, portanto, o que Deus juntou, o homem não separe. O que Deus juntou nessa empresa, o que foi planejado para essas duas almas se reencontrarem mesmo e manterem esse empreendimento já previsto, filhos para aquele casal. Quer dizer, todo um trabalho de uma encarnação. Ia ser duro, ia. Como a gente sabe que às vezes ia ser dura essa proposta, nós facilmente, quando estamos encarnados, por causa da ilusão da matéria, a gente começa a querer desistir, né? Quem conhece a reencarnação de Segismundo, que André Luiz traz, né, nos Mensageiros, é maravilhoso, porque aí você vê 3 espíritos. Um assassinou o casal porque queria mulher. O Segismundo assassina, né, Adelino e Raquel porque se apaixonou por Raquel. Aí ele assassina Adelino, o marido dela. E aí subjuga Raquel ao amor dele. Ela não suporta e morre. E ele depois também morre. Só que quando ele chega no mundo espiritual, ele fica tão arrependido do que fez, que ele rapidamente se regenera e quer uma oportunidade de se refazer, de se retratar com aquele casal. E aí o mentor dele conversa com Adelina e Raquel. Que tal vocês reencarnarem e receberem ele como filho? Para que vocês possam amá-lo e ele possa retribuir, aí vocês fazem a reparação desse erro que ele cometeu, ele. E o casal concorda, né? Vê as atitudes dele e diz, não, vamos fazer isso. Só que quando chega perto da reencarnação, o Adelino, reencarnado, ele começa a ficar nervoso. É a proximidade daquilo, sabe? A energia do passado. Olha como nós somos fracos ainda, frágeis. A energia do passado, sonhos, lembranças, vêm à tona. E ele fica, e a família, ele já tem um filhinho de 4 anos, e ele fica assim, aturdido com aquilo. Aí o filhinho diz assim, mas papai, toda vez que você chega do trabalho, agora você está nessa agonia. Aí os mentores começam a intuir o menino, né, para falar. Aí o menino diz assim, papai, essa noite, vamos rezar comigo? Lembra que você me ensinou a rezar? Reza comigo, papai. Aí ele vai rezar com o menino, se acalma, os espíritos acalmam ele, levam ele para o mundo espiritual em desdobramento e conversam com ele. E mostram como Adelino está
esperando aquele momento. E ele fica naquela agonia, mas eu tenho medo, né, de tudo se repetir, só a fragilidade do homem, mas ele aceita. E aí volta, e os construtores espirituais estão preparando aquele... Sabe o que eles preparam para que o Segismundo renasça? O espermatozoide que vai fecundar o óvulo. Ele está todo já preparado, as coisas cromossômicas, o DNA, tudo ali que vai compor o corpo daquele novo ser que vai nascer. E aí assim se dá a reencarnação de Segismundo. Então a gente vê que há um planejamento muito grande para que as coisas aconteçam quando a gente está aqui. E a gente facilmente desorienta tudo, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado quando a gente encontra alguém, quando forma uma família, quando tem filhos, né? Porque tem tudo ali, às vezes, está tendo um mecanismo ali sempre de reajuste. Se há sofrimento, é porque existe uma reparação a ser feita, né? Então, esse jugo que Deus não quer que o homem separe, são essas preparações muito bem feitas, que, às vezes, o homem ou a mulher desiste porque viu um carinha, assim, a outra viu uma mulherzinha né, com menos peso, um é morena, a outra é loura, sabe, fantasias, coisas que vêm na mente do ser humano que não é nada consistente. E, às vezes, a gente desiste de uma vida que foi planejada. Então, no casamento, o que é de ordem divina é a união de almas, não apenas pelos laços da carne, mas pelos da alma, para que a afeição mútua do casal se estendesse aos seus filhos e que fossem dois, em vez de um só, a amá-los, cuidá-los e fazê-los progredir, né? Hoje já se tem muito meios de viver sozinhos naquele tempo, 1940, 1860, quando Kardec fez esses comentários, era muito difícil o papel da mulher na sociedade. Hoje não, a mulher já tem um papel definido, trabalha tanto quanto o homem, então é completamente diferente a história. Então a gente tem que dar todo esse avanço que hoje em dia tem. Hoje os casais já conversam mais, hoje já tem vários tipos de casais, tem homens sozinhos que adotam, mulheres sozinhas também que levam seus filhos sozinhos, suas famílias sozinhas. Então, hoje a história também é divinamente reestruturada para todas essas mudanças. Porque quando há um grande quebra de paradigma na história, é porque isso é divino. Porque não existe o mal, não existe o demônio que programou, como a gente dizia antigamente, não, olha, a pílula anticoncepcional é produto do demônio. Não pode ser. Precisava-se ter planejamento familiar, como hoje tem, porque as famílias iam trabalhar, mulher e homem. Como é que vai botar essas crianças na rua, né? Então, precisava de alguma coisa que fizesse o planejamento familiar e que não fosse o aborto, né? Então, aqui só é uma história que eu trouxe de Joana de Ângeles, Joana de Cusa, né? Na época de Jesus, mas eu deixo para outra vez, porque senão vai passar do tempo. Bom, Divaldo nos deixou, através de Joana, essa mensagem, né? Joana deixou através de Divaldo. Ama sempre, mas não te permitas relacionamentos conflituosos sob a justificativa de que tens a missão de salvar o outro. Porque ninguém é capaz de tornar feliz aquele que a si mesmo se recusa à alegria de ser pleno. Então, não tem essa desculpa de, eu estou com fulano para ver se eu consigo. Entendeu? Como se Deus estivesse abençoando isso. Não existe. A gente tenta. E, às vezes, tentar de longe é mais efetivo do que se estando perto. Porque, de longe, a gente tem o poder da oração, que é muito mais do que a gente estar perto, vivendo uma vida sacrificial sem necessidade, né? Então, uma boa semana para todos. Obrigada pela atenção de vocês. Tchau.